Boa noite a todos. Meu nome é Marco. Como o Diego já comentou na semana passada, né? E também já tem falado aí no grupo do WhatsApp, o objetivo desse canal é a gente ter um material que permita que as pessoas consigam iniciar na programação e, no caso aí, voltado para o .NET, né? Com a linguagem C#, que uma realidade que tem no nosso mercado é que o mercado quer o profissional pronto, né? Eles não querem perder tempo preparando o profissional. Então, meio que a gente acaba ficando no mato sem cachorro aí quando está começando a nossa carreira, né? Então, por mais que a gente tenha hoje vários cursos como o Udemy, né? Tem alguns outros, Kaelo, a gente pode contar aí com vídeos curtos e que tragam conceitos mais do dia a dia mesmo, da galera que trabalha com isso e sofre na pele, né? Com aquilo que a gente vê no dia a dia dentro da área de desenvolvimento, né? E muitas vezes a gente tem coisas que a gente passa desenvolvendo que a gente não consegue encontrar, vamos dizer assim, facilmente nos manuais e nas documentações, né? Coisa que é só a vivência mesmo que acaba ensinando para a gente. Então, fazendo uma rápida apresentação minha aí, eu fui professor do Infinet de 2015 até o ano passado. Ano passado eu encerrei lá as atividades para poder me dedicar um pouquinho à minha saúde, e aí acabei interrompendo esse ciclo aí de aula, né? Só que na minha formação, desde 1994, eu trabalho com informática. Comecei a programar em 98, trabalhando com VB, depois passando para web, HTML, ASP clássico, VBNet, né? Passei aí por todas as versões do Visual Studio, e em 2014 eu tirei minha certificação em C# e ao longo da certificação fui convidado, né, para começar a ministrar aula da formação do Infinet para a certificação da Microsoft, a certificação MCSD, que ela envolve o desenvolvimento web e o desenvolvimento desktop, né? Então, na ocasião eram quatro módulos, né, que a gente fazia, que era o HTML, C#, o MVC e o Azure, né, o Azure. Hoje a Microsoft já mudou esse sistema de certificação e hoje eles estão trabalhando com desenvolvimentos voltado exclusivamente para o Azure, né, exclusivamente para o Azure. Então, depois aí a gente vai trocar uma palhinha também sobre essa questão aí da certificação, de repente até lançar um vídeo exclusivo falando sobre isso, sobre certificação, se vale a pena ou não fazer, se vale a pena ou não investir na certificação, né? Porque é caro, tem que fazer um curso, quer dizer, tem que fazer um curso, não tem, né? Você pode ou não fazer esse curso se você quiser, mas o ideal é passar por um curso, porque aí você está aprendendo diretamente na fonte, né? E depois pagar pelas provas, que também não é nada barato, né? Então, é um custo bem considerável e muitas vezes o retorno justifica o investimento, né? Então, depois aí a gente pode amadurecer essa ideia de até levantar aí um vídeo só falando sobre certificação. E, como o Diego falou já na semana passada, né? Isso aqui pode ser o mais colaborativo possível. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, né, não tenham vergonha aí de fazer as perguntas, não, tá? A gente está aqui todo mundo para aprender, para trocar conhecimento, trocar ideias. Então, vocês podem fazer pergunta e escrever no chat também, né? Tem um bate-papo aí no controle inferior do Jitsi, onde vocês conseguem abrir uma telinha de chat para a gente poder bater papo também. Pode acontecer na hora que eu não ver a mensagem, que acaba que a gente, né, se concentra um pouco mais no conteúdo,
mas Diego com certeza vai ficar de olho aí no chat para ver se tem alguém fazendo pergunta pelo chat. E qualquer dúvida que vocês queiram perguntar na hora, só abrir o microfone e fazer a pergunta, beleza? Bom, gente, então o proposto aí para a gente hoje é falar sobre os tipos de dados que o C# oferece e falar também sobre as estruturas de repetição que a gente vai utilizar, vamos botar aí praticamente nossa vida inteira, né? E já aproveitando esse momento, queria mostrar para vocês a fonte, né? A origem da informação mais segura que a gente pode localizar a respeito do C#, né? Então, aconselho aí que vocês adicionem no favorito de vocês, ok? Tinha feito uma pastinha aqui exclusivamente para a gente. Deixa eu ver aqui onde que está. Ficou dentro de outra pasta. Então, primeira coisa aí que vocês vão adicionar no favorito de vocês, isso aqui, ó, documentação oficial da Microsoft, tá? O endereço é esse aqui, ó, docs.microsoft.com/ptbr, para facilitar a nossa vida, né? A menos que vocês não tenham problema com o inglês, vocês podem consultar direto em inglês. De vez em quando as traduções em português são um pouquinho confusas, mas é importante aí a gente procurar, pelo menos para entendimento melhor, né? Procurar usar o idioma que fica mais confortável para a gente. Eu vou colocar aqui no chat o primeiro endereço aí para vocês poderem adicionar no favorito de vocês. Então, isso aqui é direto da fonte, né? Então não tem essa de, mas alguém falou que é diferente, né? Aqui é o fabricante que está falando. Então, se o fabricante está dizendo que é isso, é porque é isso, né? Então, vocês vão perceber que eu vou apresentar aqui nessa parte mais conceitual da linguagem, eu vou tirar tudo daqui, tá? Vou tirar tudo do site próprio da Microsoft. Então, o tema em questão aí que nós vamos falar, né, são os tipos de dados que o C# oferece. Vou colocar aqui no chat também. Vocês poderem entrar especificamente nesse tópico, né? Então, vocês vão observar aí que o conteúdo é bem didático, está bem fácil de entender, tudo exemplificado, e aquele bloquinho de código que você pode selecionar para poder copiar aqui direto, né, para poder colocar os exemplos, tá? Então, fiquem à vontade aí para explorar essa documentação da Microsoft, é muito completa, vale muito a pena a gente ter isso aqui sempre nos nossos favoritos, beleza? Bom, então, falando sobre os tipos de dados, nós vamos ter aí dois tipos de dados principais, né? Os tipos internos e os tipos personalizados. O que são os tipos internos? São os chamados tipos nativos da linguagem, né? Então, aqueles tipos que a gente vai utilizar praticamente em toda a linguagem, mudando bem pouco aí a estrutura, né, que cada linguagem utiliza, que são os tipos string, object, inteiro, double, né? Então, os tipos que são nativos. Vocês vão perceber que na página onde ele apresenta os tipos, ele tem um link para falar sobre os tipos internos. Eu não vou ficar aqui massacrando vocês, explicando cada tipo, tá, gente? Porque se a gente começar por essa linha, a gente não chega até o final do vídeo, né? Então, tá aí o link para vocês poderem acessar. Vocês podem dar uma pesquisada com calma. Cada link desse, né, cada tipo, ele vem com o link para você poder entrar na documentação daquele tipo específico, e aí você consegue ver, né, a utilização prática deles, como é que se faz, tá bom? Então, são aí os tipos de dados que a gente pode
utilizar. O Diego, ele trabalhou com Visual Studio Code, né? Eu vou trabalhar com Visual Studio IDE para a gente já ter uma visão aí, até poder fazer uma comparação, né, de como é o trabalho em cada um dos ambientes. A vantagem de utilizar o Visual Studio Code é que ele é muito leve e ele é extremamente personalizável, né? Você consegue trabalhar do HTML simples a linguagens mais complexas, como C#, F# e outras linguagens que são disponibilizadas. Já a IDE, ela já tem uma estrutura mais focada, né, para o ambiente .NET. Então, ele amarra mais o conteúdo, ele automatiza muita coisa para a gente e facilita muito a nossa vida aí, trabalhar com IDE. E hoje em dia ficou muito fácil para a gente, né, para nós desenvolvedores, poder usufruir do Visual Studio, porque a Microsoft liberou uma versão Community, onde a gente consegue baixar e usar sem restrição praticamente nenhuma. Eu uso aqui, eu estou trabalhando no computador do escritório, eu estou usando o Visual Studio Profissional. Vocês baixando aí o Visual Studio Community no computador de vocês vão perceber que não tem diferença quase nenhuma do profissional para o Community. A diferença do profissional é que a licença custa R$ 1.300, né? Quer dizer, custava um tempo atrás. Eu não sei se ainda está nesse preço, com essa elevação do dólar. Então, é só entrar no visualstudio.com, tá? Entrar no site visualstudio.com, e aqui vocês vão ter, conheça a família do Visual Studio. Aí nós temos o Visual Studio para Windows, para Mac, e o Visual Studio Code, como nós já vimos anteriormente, né? Pode ser baixado também multiplataforma. Então, basta vir aqui no Visual Studio, e aí você pode escolher baixar o Community, o Profissional ou Enterprise. No nosso caso aqui, a gente seleciona o Community, aí imediatamente aqui ele já vai baixar o instalador, e aí é só abrir o setup, next, finish, praticamente. Estou abrindo aqui para vocês verem. Eu só não vou fazer o último clique, ok? Então, ele está falando sobre política de privacidade, se resguardando aí do LGPD, né? E o Visual Studio Community, gente, ele pode ser utilizado para desenvolvimento em produção, tá? Vocês podem usar ele para desenvolvimento profissional. A restrição que vocês terão para usar o Visual Studio Community é não instalar em computador corporativo, né? Instalar em computador pessoal, e vocês não podem formar equipes superiores a 5 membros. Então, para cada projeto que vocês trabalharem, eles podem ter no máximo 5 pessoas. Então, trabalhando dessa forma, vocês não vão ter nenhuma restrição legal para utilizar o Visual Studio. E se passar em uma equipe com mais de 5 pessoas, aí tem que comprar licença profissional, tá? Então, licença profissional, da última vez que eu pesquisei, estava na casa dos R$ 1.300. Se a gente estiver trabalhando com equipe de até 5 pessoas, essa licença não se faz necessária. Bom, ao abrir o instalador, vocês vão ver que ele permite que você selecione só o que interessa para a sua realidade de trabalho. Então, eu desenvolvo com Python, vem aqui e habilito Python. Eu desenvolvo com ASP.NET, desenvolvimento para web, vem aqui e marca. Eu trabalho mais com C++, então pode habilitar aqui. Então, eu trabalho com jogos, então você pode habilitar de acordo com a sua necessidade, e se a qualquer momento você precisar de um novo recurso, é só abrir um installer de novo e habilitar aquele recurso. Então, se a gente bancar o rico aqui, né, que eu tenho HD que aguenta qualquer coisa, e marcar todas as opções de instalação, a instalação vai ficar com aproximadamente 35 gigas. Pode ser que esse número aumente na máquina aí de alguém, conforme vocês forem selecionando, por conta do recurso que eu já tenho instalado no meu computador. Eu já tenho o Visual Studio IDE aqui, a versão Professional instalada. Então,
como tem muitos recursos que são compartilhados entre as versões, o installer pode ter identificado aqui que algumas coisas eu não preciso. E aí ele diminui aqui a minha instalação. Se vocês verem que a instalação de vocês aumentou muito, é porque tinha coisas que eu tenho na minha máquina já disponível que vocês não têm. Então, fiquem atentos aí nessa questão do espaço, né? E uma dica, se algum de vocês aí ainda não estiver trabalhando com disco SSD, trabalhar com disco físico, né? O famoso hard disk, dá uma diferença monstruosa na performance. Então, o ideal aí é a gente trabalhar com SSD para desenvolvimento, porque faz muita diferença na performance do Visual Studio, ok? Outra coisa também que é importante é aqui, ó, pacote de idiomas. Vocês vão perceber que ele vai instalar, por padrão, o idioma do sistema operacional. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com o Visual Studio em português. Eu prefiro trabalhar com ele em inglês. Então, eu já tenho esse hábito de deixar marcado aqui apenas a instalação em inglês. Por que eu prefiro usar inglês? Porque é o padrão, né? Toda linguagem de programação é em inglês, e acaba confundindo um pouco aí, às vezes, os comandos você trabalhando em português, mas é questão de gosto. Eu, particularmente, prefiro usar a IDE em inglês, tá? Aí fica a questão aí de escolha de cada um. Local de instalação, vocês podem utilizar aí outras pastas, né, para fazer a instalação do Visual Studio. Não vejo muito motivo para fazer a instalação num disco diferente do disco que vocês usam para instalar os programas, mas aí tem que ver a questão de espaço de vocês, né? Então, cada um se adequa aí à sua realidade. A partir do momento que eu clicar aqui no instalar, ele vai executar a instalação e baixar os recursos e fazer a instalação. Dependendo da internet de vocês, esse processo aí pode demorar umas meia hora, mais ou menos, podendo chegar até 2 horas, né? Vai depender da velocidade da internet de vocês, ok? Então, tá aí a dica, né? Para quem quiser trabalhar com Visual Studio, tem aí o Visual Studio Community completamente free aí para a gente trabalhar, até mesmo trabalhar ganhando dinheiro, contando que a gente não monte equipe de mais de 5 pessoas e contando que a gente não instale ele num ambiente corporativo. Existem alguns cenários de ambiente corporativo que podem ser instalados, tá? São alguns tipos de ONG e empresas que trabalham com treinamento da Microsoft. Então, se você trabalha numa empresa que fornece treinamento da Microsoft, pode ser instalado Community, contando que ele seja utilizado para os treinamentos da Microsoft, para ele seja utilizado dentro do contexto dos treinamentos da Microsoft. Agora, para uso em casa, para uso comercial, para uso residencial, aliás, a gente pode usar ele tranquilamente. Quais são as cargas de trabalho indicadas para a aula de hoje? Bom, para o de hoje, vocês podem instalar aqui só o desenvolvimento web e desenvolvimento para desktop. No web até pode passar, dependendo. Deixa eu ver como é que vai ficar. Instalando só o web desktop, vai ficar com 10 GB. Se instalar só o desktop, ele vai ficar com 9 e pouco. Então não justifica muito tirar o web, tá? Vocês podem deixar então esses dois aí, o web e o desktop. Legal? Bom, fazendo a instalação, vocês vão poder abrir aí o Visual Studio. Eu estou usando aqui o 2019, eu nem reparei se eles já lançaram alguma versão mais nova. Vocês vão observar aí que quem baixar aí hoje vai baixar já o Visual Studio 2022. Eu estou usando ainda o 2019, tá? Mas quem baixar já vai pegar aí a versão mais nova, ok? Bom, Visual Studio carregado, a Microsoft criou essa tela inicial aqui, onde a gente visualiza, né, os projetos recentes que a gente abriu,
uma barrinha de pesquisa aqui para a gente identificar projetos mais antigos, né? Que a lista vai crescendo aqui. Então você pode pesquisar e ele vai filtrando aqui conforme você foi utilizando os projetos. E aqui do lado, no Get Started, nós temos as opções de trabalho. Clonar um repositório, abrir um projeto, uma solução, abrir uma pasta local ou criar um novo projeto do zero. Eu vou, enquanto o pessoal está fazendo a instalação ainda aí, eu vou explicar aqui cada uma dessas opções. Acredito que durante esse tempo já deu para a galera... Cheguei, Marcos. Agora sim, agora dá para te ajudar melhor aí. Beleza, Diego. Fica de olho no chat aí, tá? Para ver se alguém fizer uma pergunta e passar direto ou não perceber. Aí você me atenta aí que o pessoal está perguntando, tá bom? Tá beleza, tranquilo. Beleza. Começando aqui pelo Clone Repository, né, clonar repositório, a Microsoft, não sei se vocês ficaram sabendo aí da notícia, faz um tempinho já, tá? A Microsoft comprou o Git, né? Então, o repositório aí que a gente utiliza, antigamente você tinha que escolher, né, se usar Git ou se usar o TFS, agora a gente não tem mais essa necessidade, né? A própria Microsoft já é proprietária do Git. Quer falar, Gil? Perguntaram no chat se pode instalar o 2022, se vai atender, se você vai usar o anterior 2019. Pode ser? Sim. Estou fazendo uma pesquisa aqui, Gil. Mais um sitezinho aí, gente. Eu comecei a falar aqui do repositório, né? Então, dando uma quebradinha aqui, vale a pena a gente falar, então, github.com/Microsoft Learning. A Microsoft ela disponibilizou todo o conteúdo da certificação nesse repositório, tá? Então, quem tiver interesse em estudar aí para a certificação, tem tudo de documentação. Então, por exemplo, quero estudar para a Z204, né? Tá aqui, ó, 204. Aí vocês vão ver que tem aqui, ó, o repositório completo, ok? Com todos os exercícios oficiais da Microsoft aí para a gente fazer os exercícios. Então tem aqui, ó, esse instructions, que são os exercícios em si, tá? E tem o all files, que são os arquivos que a Microsoft disponibiliza no seu material oficial. Então a gente pode utilizar, tá, desse repositório, baixar aí para estudar, tá? É bem interessante. Como eu falei, a gente depois vai abordar esse assunto de certificação, a gente vai levantar um vídeo aí só falando sobre isso. Só estou disponibilizando aí o repositório, tá? Para a gente poder dar uma olhadinha aí no conteúdo, tá? Então, quando a gente entrou aqui no clonar repositório, ele vai mostrar para a gente aqui duas possibilidades, né? Você fazer a clonagem pelo DevOps ou pelo GitHub. Então, você pode pegar aqui o projeto direto do GitHub, pegar o endereço do repositório e clonar diretamente aqui o repositório direto no Visual Studio. Então, qual é a vantagem da gente trabalhar com repositório de código? Vantagem, primeiro, é colaborativo, né? Você pode ter várias pessoas trabalhando no mesmo projeto, cada pessoa vai criar um branch diferente e vai fazer o seu trabalho simultaneamente, fazendo commits, né, para o repositório e o backup do seu código, né? Você não vai perder o seu código e ainda uma possibilidade aí de algum erro, você pode reverter repositórios passados para voltar em versões anteriores do sistema que você estiver desenvolvendo, ok? A Microsoft ela está investindo muito na parte aqui de Azure, né, do Azure DevOps, onde você pode fazer aqui os seus projetos. Estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, o projeto aqui da empresa, né, que eu tenho aqui disponível todos os repositórios aqui, todos os containers, né, onde eu posso selecionar o código que eu vou trabalhar. Então, se eu quiser pegar algum desses códigos,
basta selecionar e clicar no clone. Automaticamente o projeto vai ser baixado na nossa máquina e imediatamente você vai conseguir começar a acessar o gerenciador de código, ok? Voltando aqui, abrir uma solução ao projeto, você vai abrir localmente o projeto que você tenha na sua máquina. Então você vai navegar aí onde você armazenou o seu projeto, vai navegar até o projeto que você quer, e aí ele vai sempre procurar por um arquivo aqui, ó, SLN, que é o arquivo solution, onde você... o SLN, ele tem como função encapsular todos os componentes do seu projeto. Então, quando você trabalha com sistemas modulares, né, o que a gente costuma fazer? A gente costuma criar um projeto para cada funcionalidade do sistema. Isso aí é um dos princípios SOLID. Não sei se a galera já conheceu aí esse termo, né? Os princípios SOLID. Diego quer falar? Tá no mudo, Diego. O pessoal estava só perguntando se ia ter algum momento que ia falar sobre Git e tal, e de repente a gente separa um, que é bem... tem bastante coisa para mostrar. Tem. Para uma outra aula só para falar de Git. A gente com certeza vai fazer um vídeo só falando sobre o Git, beleza? Então, o SLN aí é o arquivo de solução, né? Onde você vai fazer o encapsulamento de todos os projetos que você vai trabalhar dentro daquele sistema que você vai desenvolver. Então, se eu clicar aqui no arquivo de solução e clicar no abrir, aquele projeto vai ser carregado para mim. Abrir pasta local. Isso aqui já é um dos conceitos, né, do desenvolvimento mais moderno, onde você não tem a presença de um solution. Você trabalha com pastas e dentro daquelas pastas você faz a sua arquitetura, né, de acordo com a linguagem que você está trabalhando. Então, por exemplo, você está desenvolvendo com front em Angular. Você pode utilizar, né, o Visual Studio para abrir a pasta e visualizar ali só a hierarquia de pastas, sem essa necessidade de ter uma solução para gerenciar o conteúdo. Então, você abre a pasta e visualiza o conteúdo como uma pasta. Vou abrir aqui um projeto qualquer só para mostrar como que fica a estrutura. Então, ele faz aqui a visualização de todas as pastas que estão dentro daquela pasta que você abriu, e aí você vai navegar como se estivesse usando o File Explorer do Windows. E ao clicar no arquivo, ele já vai mostrar o código aqui para você começar a trabalhar. Ok? Deixa eu fechar aqui. E por último, criar um novo projeto. Aí, aproveitando aí o jabazinho, né, que eu deixei para enrolar aí, para todo mundo conseguir instalar. Todo mundo aí já está com o Visual Studio disponível para a gente começar a trabalhar, ou tem alguém que ainda está na fase da instalação? Ninguém falou nada no chat não, então conseguiram. Então, vou seguir. Então, clicando aqui, ó, criar um novo projeto. Agora já é para valer, tá, galera? Deixa eu só dar uma limpezinha aqui na pastinha que eu tinha criado antes, para a gente poder fazer todo mundo junto. Então, vejam que ao abrir aqui o criar novo projeto, vocês podem selecionar aqui em cima alguns templates, fazer, na verdade, pesquisa, né? Então, eu quero criar um projeto WCF. Eu vou aqui, digito WCF, e ele vai disponibilizar para mim todas as possibilidades que eu tenho de WCF, ok? Aí, na sequência, eu tenho aqui a linguagem que eu vou trabalhar. Eu posso selecionar uma linguagem específica ou ser mais abrangente aqui, usar várias linguagens. Então, por exemplo, eu vou deixar selecionado C#. Para qual plataforma eu quero criar? Por exemplo, eu quero criar uma aplicação para iOS. Eu venho aqui, seleciono, ele já filtra para mim tudo que eu tenho possível para iOS. Pode falar, Diego. Fizeram só uma pergunta do que era WCF. Estou explicando para eles grosseiramente aqui que seria o irmão mais velho de um projeto de Web API, né, REST, só que mais antigo e com outro protocolo de comunicação. Isso aí. Outro padrão. Lá na época que eu ainda tinha cabelo, existia um negócio chamado Web Services. Vocês lembram disso? Alguém aqui é da época dos Web Services? O Web Service, ele trabalhava com um padrão de linguagem chamado SOAP,
escreve assim, ó, SOAP, que fazia a utilização do XML para transporte de códigos, né, de dados, aliás. Então foi a primeira e a mais difundida, né, forma de se trabalhar com dados abertos, sem você precisar ter um banco de dados estruturado para transmissão de dados. Então, não importava, você usava SQL, você usava Oracle, você usava DBase, não importava qual era o banco de dados onde eu ia fazer o armazenamento. Eu recebi um arquivo de texto estruturado através, né, com nós para receber esse pacote de dados. E por muitos anos isso foi a forma como havia troca de dados sem pensar em banco. Hoje a gente trabalha com JSON. Então, né, com a modernidade aí, o JSON ele consegue trabalhar com um pacote bem menor, né? O JSON significa JavaScript Object Notation. Então vou escrever aqui, né, para não ficar JavaScript Object Notation. Onde a gente trabalha com um pacote de dados muito mais leve, muito menor, que pode ser transportado facilmente, por exemplo, através de um pacote de dados de celular e ser carregado numa aplicação mobile, né? Então o JSON é o que há de novo, né, em relação ao transporte de dados. Existe um outro formato também, que é o YAML, né, mas não vou entrar muito nesse detalhe, não. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Fala aí, Dino. Só para a galera também ter na mente aí, né, ter em mente aí que o projeto que a gente vê hoje, ele está bem definidinho, assim, já tem meio que um padrão, várias linguagens utilizam. JSON não é algo estranho para ninguém, assim, ouvir, seja em Python, seja em Node, qualquer linguagem, isso já virou um ponto comum. E aí, esse paradigma também era tentado, o pessoal tentava solucionar isso antigamente de várias formas. Então, você vai ver o WCF, né? Você vai ver padrões que hoje você olha e acha estranho, como a própria estrutura de um arquivo em XML era muito utilizado. Você conseguia comunicar uma aplicação, por exemplo, em Java, né, ou até numa linguagem mais antiga, mas comunicava sem problema se ela obedecesse o protocolo SOAP, ou se ela utilizasse a estrutura do arquivo, por exemplo, em XML. Só que hoje a gente olha e não faz tanto sentido, porque a coisa foi mudando e o pessoal usa JSON, por exemplo. O WCF ele foi um framework criado pela Microsoft para manipular o XML, para trabalhar com SOAP. E antes de lançar o Web API, a Microsoft ainda aprimorou o WCF para trabalhar também com um arquivo JSON, para dar retorno em formato JSON. A gente vai, com certeza, fazer um vídeo comparativo no WCF versus Web API, mas só uma palhinha rápida, por exemplo, o Web API ele só trabalha no protocolo HTTP, né? Então ele só trabalha no protocolo web. O WCF ele trabalha com o protocolo TCP, com o protocolo MSMQ, ele trabalha com vários outros protocolos que o FTP, por exemplo, que o Web API não trabalha. Mas quando a gente fala de projeto web, o pessoal pensa logo em HTML, em página e tal. Só que tem diversos tipos de projeto, inclusive esse tipo, que você monta o que é apresentado para o usuário, que a gente conhece quando a gente fala web. O cara já imagina CSS, HTML, né? Você tem como montar e gerar isso pelo back-end. Tem projetos ali que conseguem fazer isso. Webforms, né? Vários outros. Webpage, MVC. Só que o que o Marcos está passando aqui e o que a gente está falando é usar o protocolo HTTP, mas não necessariamente ficar trafegando HTML, e sim fazer uma maneira comum de conversar com o serviço, que troca objetos, né? Exato, é sistema falando com sistema. Não tem o usuário, né, falando, operando uma tela que foi desenhada, né? Então você trabalha ali o seu sistema consultando um outro sistema, e o que é transportado entre eles são dados. E aí, como que esses dados vão ser trafegados? Ele pode ser trafegado em XML, se você estiver trabalhando no protocolo SOAP,
ele pode ser trafegado no JSON, se você estiver usando um Web API, né, com protocolo HTTP. Então, é muito mais do que simplesmente uma exibição de tela. Okay? Eu vou voltar aqui para todas as plataformas para a gente poder visualizar completo. E aí, só para fechar, aqui a gente tem os tipos de projeto que a gente pode criar. Ó. Por exemplo, se eu selecionar aqui console, ele vai filtrar para mim só os projetos do tipo console. Então, eu tenho aqui o console application, que ele vai utilizar o .NET Framework, o ASP.NET Core, desculpa. Eu tenho aqui o console app, que eu utilizaria o .NET Framework, ou eu ainda poderia trabalhar com um workflow, né, utilizar um projeto em branco do tipo workflow. Só que a gente não vai selecionar nada disso não, tá, gente? Vai vir nessa opção aqui, ó, Blank Solution. A gente vai começar aí a nossa solução do zero, ok? Vou clicar no Next, aí vai perguntar qual é o nome da solução. Vou botar aqui aula 02 e eu vou escolher um local diferente para armazenar esse projeto. Eu não vou colocar aqui no repositório do Git não, para não embolar com os projetos do trabalho. Então eu já criei uma pastinha aqui previamente, que eu vou armazenar aqui dentro da pastinha que eu selecionei antes, ok? Então, ao selecionar aqui o Blank Solution e selecionar o local de gravação, já botei o nome, clicar no Create, pronto, projeto criado. Aí vocês vão observar que vai aparecer aqui somente Solution. Aconteceu isso aí com vocês? Tranquilo? Beleza. Agora que a solução está criada, quer dizer, vamos dizer assim, eu peguei a bolsa onde eu vou colocar as minhas caixas, né? Então, aproveitando o ensejo que o Diego foi fazer compra, né? O Diego foi lá no mercado, encheu o carrinho, né? Comprou carne, comprou arroz e tal. Agora, aí a gente comprou a bolsa que o Diego ia levar as coisas para casa, né? Então, dentro da bolsa, agora ele vai botar a carne, vai botar o arroz, tal. E é o que a gente vai fazer aqui. Agora eu vou criar os projetos de acordo com a minha necessidade, o tipo de trabalho que eu quero executar. Então, vamos clicar aqui no Solution Explorer, com o botão direito na nossa solução, tá aqui a solução aula 2, e depois na opção adicionar, adicionar. E na sequência, vamos selecionar a opção novo projeto. Então, botão direito na solução, adicionar novo projeto. Aí vocês vão perceber que ele vai voltar para aquela telinha onde a gente vai escolher que tipo de projeto a gente vai selecionar. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, Console Application. Lembrando, tá, gente? Eu coloquei aqui já o filtro Console. Se eu selecionar Console Application, eu estou usando o ASP.NET Core na versão que eu tiver instalada na minha máquina. O Diego, na semana passada, já explicou como é que faz a instalação do SDK. Então, aquele SDK que a gente instalou, ele interage aqui com o Visual Studio também. Console Application, aqui o Console App, né, seria para utilizar o .NET Framework. Então, eu estaria trabalhando com uma versão mais antiga do .NET. No nosso caso aqui, a seleção que a gente vai fazer é o Console Application. Fala aí, Diego. Pegar só um gancho aí, porque até para a gente que já trabalha e não acompanhou bem essa mudança ali, fica meio confuso. O .NET, ele veio, como o Marcos explicou lá, nas versões lá antigas pra caramba, né? E foi evoluindo. E ele rodava apenas no Windows, com alguns projetos lá que fazia, do Mono, por exemplo, que fazia ele rodar no Linux e tal. A estratégia que a Microsoft fez para poder desmembrar mais as bibliotecas, né, as partes lá do framework, e tornar compatível com outro sistema, ela chamou esse redesenho do framework de core. Então você vai ver algumas versões dele, enquanto você tinha a versão framework, né, parou acho que 4.8 na época, depois esse cara foi coexistindo e eles foram portando essas bibliotecas, System.net, por exemplo, I.O., eles foram portando isso para um padrão que funcionasse o sistema. E aí, lá na frente, eles já conseguiram fazer ele extremamente funcional, e nessa versão que a gente já está vendo, tipo 5, 6 e o 7 que a gente está vendo ali, ele já voltou e abraçou de novo tanto a versão antiga quanto essa que ele estava portando core. Ele já conseguiu fazer essa versão core que ele estava portando chegar num nível de maturidade
e agora a gente já tem uma versão que a gente não chama de core, né, é 6 só, por exemplo, mas o projeto já tem a característica do que a gente chamava de core antes, né? Isso. Então, clicando aqui no Next, ele vai pedir novamente o nome do projeto, e a gente agora tem que voltar um pouquinho lá no nosso tempo de UML, né? Teve alguém aqui que não estudou o UML, nem na faculdade, nem em outros cursos. O UML, né, nossa polêmica linguagem de modelagem, né, ela nos ensinou alguns conceitos que são utilizados, né, até hoje, só que o mercado atual, com essa questão da metodologia ágil, meio que abomina, né, o UML. Eu sou um defensor do UML. A orientação objeto é toda baseada na escrita, né, no padrão de modelagem do UML, e um desses conceitos é o conceito de namespace, que no Java, se não me falha a memória, se chama de pacote. Eu não tenho conhecimento em Java, tá, gente, para a gente poder deixar um ponto aqui claro. Minha formação sempre foi Microsoft. Eu nunca estudei Java, aliás, nunca estudei não, eu estudei na faculdade e aprendi o necessário para eu fazer a prova daquele semestre e passar. Então, o Java não é minha área de domínio, tá? Mas lá no Java a gente chama de pacote, né? Aqui no .NET a gente chama de namespace. O namespace, ele separa cada assunto da nossa aplicação. Então, se eu vou trabalhar com banco de dados, eu vou ter um namespace chamado, por exemplo, data, onde eu vou trabalhar ali que é banco de dados. Se eu vou trabalhar com modelagem, com as minhas entidades, eu vou ter um namespace model. Então, cada namespace ele vai ser como se fosse uma pasta onde eu coloco o meu conteúdo, tá? Então, o nome que a gente colocar aqui na nossa solução agora, no nosso projeto, vai virar o nome do nosso namespace. Então, por exemplo, eu vou colocar assim, ó, aula 02, porque é o meu namespace principal, ponto, e agora é que eu vou identificar esse projeto que eu estou criando. Quer dizer, eu estou criando um projeto console application. Então, eu vou botar aqui, ó, app, dizendo que esse projeto tem a função de, no caso, abrir a minha aplicação em si, executar a minha aplicação em si. Então, cliquei no Next. Ele vai perguntar agora qual é a versão que eu vou querer instalar, que eu vou querer usar para esse projeto. Então, na minha máquina aqui, eu tenho o .NET Core 3.1 e tenho o NET 5.0. Aí, a gente escolhe aí a versão que tiver disponível para a nossa máquina. Acredito que todos vocês tenham instalado a 5.0, né? Diego, semana passada, mostrou aí como fazer essa instalação. Então, vou utilizar aqui também a 5.0 e, por fim, clicar no Create. Aí vocês vão observar que o projeto vai ser criado, ok? Por que eu fiz dessa forma? Por que eu já não selecionei um projeto Console Application lá no começo? Por questão de economia de recursos, tá? Quando a gente cria um projeto pelo scaffolding do .NET, scaffolding é um nome bonitinho, tá, gente? Para template que a Microsoft criou. Então, quando eu utilizo o scaffolding da Microsoft, ele instala muita dependência que a gente não precisa, tá? Então, você fica aqui cheio de tranqueira na sua aplicação sem necessidade. Quando a gente faz aqui o Blank Solution e vai adicionando projeto por projeto, só vai ser adicionado aquilo que você precisa de fato. Então, se eu abrir aqui as minhas dependências, vocês olha só a quantidade de assemblies, no caso, que foi instalado automaticamente. Tá vendo? Então, assim, eu vou usar 10% dessas referências que foram adicionadas aqui. Então, isso é uma preocupação constante que a gente tem que ter, porque muitas vezes a gente vê assim, a aplicação está muito lenta, mas por que a aplicação está muito lenta? Você vai olhar aqui na seção Users
da página, o cara tem lá um monte de uso em que você precisa até de barra de rolagem para conseguir ver todos os assemblies que o cara importou para a aplicação. E nada daquilo está sendo utilizado. Então, assim, fica mais enxuto, tá? A gente consegue trabalhar com um projeto mais enxuto, ok? Muito comum o cara sair adicionando biblioteca feito louco, né? E aí depois ele acaba nem usando, deixa ele... A minha aplicação... Aí daqui a pouco a minha aplicação tá lenta pra caramba. Aí vai ver o que é um monte de biblioteca que está sendo carregada na aplicação sem necessidade. E uma dica legal ali de Visual Studio é, por exemplo, você editou uma classe, alguma coisa ali, né? E aí você segura Ctrl, aí você aperta R e G. Aí ele já vai e faz essa limpeza ali em cima daquele use, que ele sabe qual você não utilizou nesse arquivo. Fica mais claro. Bota no chat aí, qual é o atalho? Vou botar aqui, ó, Ctrl mais R, depois Ctrl mais G. Aí ele já remove esses carinhas que o Marcos falou que ficam de bobeira ali, ele fica com uma cor diferente. O próprio Visual Studio, ele mostra para você que você não está usando aquele cara ali naquele arquivo, mas ele não tira, né? Isso aí. Tranquilo até aqui, gente? Bom, então, o tipo de dados, né, que é o nosso tema principal aí, vocês vão observar que ele já vai ser adicionado logo aqui na nossa primeira classe, né? Peraí que eu fui fazer um aumento de zoom aqui, acabou que... Então, vocês vão ver logo aqui na classe, ó, ele já começa trabalhando com tipo de dados. Então, vocês têm aqui, ó, namespace, ou seja, que tipo de elemento é esse aqui? É um elemento namespace. Aí tem aqui, ó, class, ou seja, que tipo de elemento é esse aqui? É um elemento class, né? Aí tem aqui, ó, um void, que tipo de elemento é esse? É um elemento void. Então, nós temos, né, o tipo de dados já sendo definido aqui. E aí, como eu estava mostrando lá na documentação da Microsoft, a gente tem aqui os tipos internos, ó, ele vem explicando para a gente o que é float, o que é int, o que é long, tá? O que é object, o que é string. Eu não vou ficar aqui explicando cada um desses aqui para não ficar muito longa essa explicação, tá? Mas eu vou definir aqui o tipo de dados. Por exemplo, ó, int. O que isso aqui está querendo dizer? Eu estou criando um tipo de dados inteiro. Só que ao abrir o int, vocês vão perceber que o Visual Studio ele vai mostrar para a gente aqui, ó, um monte de tipo de int. Tá vendo? Int 16, int 32, int 64. Isso aqui é o quê? É a capacidade de armazenamento que aquele tipo de dados possui. Então, int 16, int 32, int 64, todos eles são inteiros. Só que o inteiro com uma capacidade maior do que a outra, ok? Lá na documentação, se você abrir o tipo ali, ele vai dizer qual é a faixa de informação que vai armazenar. Ou você pode fazer o seguinte, você pode criar aqui, por exemplo, ó, int 32, A, aí eu vou botar aqui, ó, int 16B, int 64C, ok? E aí se eu escrever aqui, um console.write, e botar assim, ó, a ponto, pô, não acredito que o .NET tirou isso. Não, desculpa, falha minha. Aqui, ó, não precisava nem ter feito essa declaração aqui não, tá, gente? Foi pequena falha aqui. Ó, vou mandar escrever aqui, ó, int 16.min value, ou para fazer ficar mais bonitinho, vou escrever assim, ó. Bom, então aqui nós temos um recurso que vocês já conheceram semana passada, só que eu estou apresentando para vocês de uma forma um pouco diferente. Diego, na semana passada, mostrou para vocês como fazer concatenação de string utilizando array, né, utilizando matriz. Eu poderia botar aqui, por exemplo, ó, um texto, né, aí colocava aqui, né, índice 0, índice 1, é chave mesmo. E aí depois eu vinha aqui, colocava as vírgulas e dizia, né, o que era um índice 0
e o que era o índice 1. Né? Então, esse aqui é um formato mais simplificado, que surgiu aí a partir do C# 7, se eu não me engano, ou foi no C# 6, tá? Que é você fazer o uso aqui do cifrão para você passar uma string parametrizada. Então, você lança a string com esse cifrão no começo, digita aqui o texto que você quer livremente, e quando você quiser passar um valor da linguagem, né, um valor de código, você coloca esse código entre chaves. Então, com isso, você dispensa essa necessidade aqui de você escrever um índice de array e depois lançar os parâmetros na ordem que você fez a parametrização aqui. Quer dizer, o primeiro valor aqui que eu informei, ele obrigatoriamente vai entrar no índice 0. O segundo, obrigatoriamente, vai entrar no índice 1. O terceiro, no índice 3, assim sucessivamente. Aqui eu não preciso fazer a utilização de array. Eu posso trabalhar diretamente com o valor que eu quero concatenado dentro do meu string. Então, aí de cima vocês vão observar que ele vai fazer a compilação do código. Então, ele está mostrando aí para gente. Só que o meu copiar e colar, faltou aqui eu atualizar as informações. Né? Eu atualizei só uma parte. Então, está lá. Limites do int 16, o int 32 e o int 64. O que eles têm em comum? Somente trabalham com números inteiros, eles não trabalham com decimal. Tá? E esses tipos nativos, por muitas vezes, ele tem uma forma mais simplificada de trabalhar, que aí a gente vai entrar num conceito de tipo valor e tipo referência. Deixa eu abrir uma outra... Isso aqui, ó, tipo valor e tipo referência, tá bom? O que é tipo valor? Tipo valor, ele vai no caso, derivar, né, de system.valueType, da biblioteca system.valueType, e esse valor, ele é armazenado diretamente no elemento que você instanciou. Então, quando você coloca aqui, por exemplo, você escreve aqui assim, ó, int A, você está fazendo um armazenamento do tipo valor. Isso quer dizer que esse armazenamento aqui, ele não vai ser alocado num bloco de memória. Ele vai ser ele não vai ser alocado numa referência de memória. Ele vai ser alocado num bloco de memória física. Então, ele vai ocupar aquele espaço e esse espaço não vai ser compartilhado com ninguém. Já quando você coloca um tipo referência, que é, por exemplo, aqui o int 32, você aqui está fazendo um tipo referência, ou seja, essa variável que você está declarando, ela vai ser alocada numa referência de memória que vai ser compartilhada. Então, eu posso, por exemplo, passar um parâmetro dentro de um método. Quando eu chamo um segundo método, o valor que eu atribuí nessa variável, ele vai ser compartilhado com o segundo método que eu estou chamando. Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando com uma classe, eu posso chamar um método, passar a classe e depois eu não preciso retornar essa classe na minha função. Porque como eu estou trabalhando com uma memória compartilhada, como eu estou trabalhando com uma referência de memória, aquela atribuição que eu fiz na classe dentro de um outro método, ele já é passado para o método principal automaticamente. Então, eu não tenho a necessidade de ficar retornando um tipo referência, tá? Isso aí até meio que vai dar uma explosão aí na cabeça de muita gente que já trabalha com .NET, né? Quem já costuma utilizar o .NET. É muito comum a gente ver a pessoa abrir um método, a pessoa vai lá e faz assim, ó, static. Aí eu vou dizer, por exemplo, que isso aqui vai retornar o tipo aluno, tá? Então, por exemplo, eu criei um método aqui, eu só vou fazer aqui uma criação rápida dessa classe aluno, mas não vou me prender ainda a explicar isso aqui não, tá? Porque a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Eu vou criar aqui a classe aluno, só para ela não ficar apontando erro, tá? Aí a gente costuma fazer isso aqui, ó. Eu faço a pesquisa, né? E depois eu faço o retorno. Então, por exemplo,
eu coloco aqui assim, var não, aluno igual a new aluno. Depois eu faço assim, return aluno aqui. Então percebo que eu já estou dizendo para minha função aqui que ela vai retornar aluno, ok? E aí na sequência eu estou dizendo aqui que eu estou instanciando um objeto aluno e depois eu estou retornando esse objeto, tá? Isso aqui é desnecessário, porque isso aqui é um tipo referência. Então, quando eu passo o tipo aluno, ele é uma referência compartilhada na memória. Então, eu não precisaria que essa função tivesse um retorno. Eu poderia fazer aqui um void, que é um método sem retorno, tá? Tiraria aqui essa linha de retorno. Eu passaria aluno como uma referência, passaria o aluno aqui como uma referência e depois eu ia apenas popular esse aluno. Eu vou colocar aqui só uma propriedade. Eu estou sendo rápido, tá, gente? Porque eu não quero me aprofundar muito nisso aqui ainda, tá? Então, tá aqui tudo por aqui. Isso. Então, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, tá? Aí eu faço assim, deixa eu botar aqui embaixo, aqui, ó, aluno, aluno. Aí eu vou chamar aqui a função aluno, a função aluno, passando um ID qualquer e passando como referência o objeto aluno, tá? E depois, se eu desse aqui um console.write aluno.nome, eu teria o mesmo resultado. Então, isso aqui, eu estou até avançando um pouco, tá? Eu estou até avançando um pouco o assunto para que a gente entenda qual a diferença de um tipo valor e um tipo referência, tá? Então, reparem aqui que essa variável aqui, ó, int id, é tipo valor, ou seja, isso aqui não vai ser compartilhado, ele só pode ser utilizado dentro da função em que ele foi instanciado, em que ele foi criado. Então esse id aqui, ele vai ser utilizado só por essa função aqui. Eu vou até trocar o nome da função, vou botar aqui exibir nome, definir, melhor, definir nome, tá? Então eu troquei aqui porque senão vai ficar muito aluno em cima da cabeça e vai confundir a gente. Então, esse número 1 que eu passei aqui, ó, ele só vai ser utilizado dentro dessa função definir nome. Ele não é um valor que vai ser compartilhado fora da função. Já essa variável aluno que eu passei, eu estou fazendo referência direta a essa instância aqui, ó. Quer dizer, eu fiz a instância aluno, passei ela para dentro da minha função, populei, só que tudo que eu estiver fazendo aqui que envolva esse aluno, na verdade eu estou fazendo com quem? Estou fazendo com esse cara aqui, ó. Deu para entender a diferença de tipo referência e tipo valor? Tipo valor, ele não é compartilhado, ele é definido naquele momento e só vai ser utilizado por aquele bloco de comando, de código, onde ele está sendo aplicado. Já o tipo de referência, não. Ele vai ser instanciado na memória e esse espaço vai ser compartilhado, podendo ser acessado em qualquer outra parte do programa. Então, isso explica, por exemplo, esses usings que a gente coloca aqui na nossa aplicação. Então, por exemplo, se eu coloco aqui um using system.io, tá? Eu estou dizendo que aqui na minha aplicação, que todos os recursos que estão disponíveis no system.io, eu estou carregando aqui nessa aplicação. Então, quando eu quiser chamar, por exemplo, um elemento file, tá? Tá. Isso aqui é um elemento estático. Então, por exemplo, aqui eu tentei instanciar um elemento que não pode ser instanciado. Então, eu botando aqui, ó, file. Já veio aqui para mim, ó, file.delete, file.open, file.read, file.create. Então, se eu quisesse criar um arquivo, simplesmente eu chamaria aqui um file.create. Por quê? Porque eu passei a referência do assembly aqui, e aí tudo que pertence a esse assembly está compartilhado com essa aplicação. Tranquilo?
Tranquilo. Lembra que eu falei também das facilidades que o framework proporciona? Ali a gente já consegue ver claramente, quando você manipula arquivo, já tem pronto já uma maneira de criar, de deletar, de saber mais informações, atributos do arquivo. Mesma coisa com pastas, né, com diretórios, mesma coisa. Criar, modificar, saber até os atributos e tal. Então quer dizer, imagina você numa linguagem de baixo nível, tendo que fazer essa mesma tarefa. Vai te dar um trabalhão, né? E aí o framework, a proposta dele é te deixar produtivo. Você conseguir entregar uma solução com mais velocidade, o que é muito genérico, tipo criar um arquivo e tal, ele já tem para você utilizar. Então, por exemplo, só completando, tá? Eu fiz a instância aqui do System.io, chamei um file create, e o file create ele precisa receber o caminho do arquivo que vai ser criado. Aí eu já vou mostrar aqui para vocês mais uma gambizinha, né, que o .NET permite que a gente trabalhe, que é o uso desse arroba aqui, quando a gente está trabalhando com string. Esse arroba, ele faz o chamado string literal. O que seria esse string literal? Ele não vai ler caracteres especiais como caracteres especiais. Então, por exemplo, aqui, ó, a barra invertida, ela tem uma outra função dentro do C#, que é a função de trabalhar com caracteres invisíveis. Por exemplo, a gente pode usar aqui um Ctrl+N, para representar uma quebra de linha. Então, se eu não usar essa arroba, ao colocar esse barra aqui, ele vai entender que eu estou querendo usar o comando /G. Só que esse comando /G não existe, tá? Para que eu consiga resolver esse problema desse caractere especial, eu tenho duas alternativas. Eu posso colocar ele duas vezes, que aí o C# vai entender que isso aqui se trata de um caractere literal, tá? Só que, eu não sei quanto a vocês, mas eu particularmente eu acho que isso aqui não fica muito didático, né? Vou olhar aqui, barra que representa barra, né? Então, eu prefiro usar o string literal, que é esse arroba, onde ele não vai ficar procurando caractere especial dentro do texto. O que você colocar dentro do texto, ele vai entender que é aquilo ali mesmo que você quer dizer, ok? Então nós já temos aí, ó, dois artifícios novos, né, para usar com string. O cifrão, que significa o quê? Uma string parametrizada, e o arroba, que significa uma string literal, ok? A gente pode usar também essa combinação do cifrão com arroba para passar strings literais parametrizadas. Aí seria essa combinação aqui, ó, cifrão com arroba. Isso aqui significa que eu estou trabalhando com string literal e estou trabalhando com parâmetros, beleza? Um exemplo legal também naquele do arroba é poder quebrar a linha, né, com enter e continuar digitando e só fechar a aspa dupla depois de quebrar muitas linhas, ele ainda entender que aquele bloco todo é uma string só, né? Exatamente, beleza? Bom, então eu falei aqui do tipo referência, gente. Como eu tinha dito, eu não vou ficar me estendendo nos tipos internos, porque tá aqui a documentação para vocês poderem pesquisar depois cada tipo direitinho, tá? Eu vou falar mais um pouquinho sobre esses carinhas aqui, ó, os tipos de referência. O que são os tipos de referência? São os chamados tipos personalizados. Aqueles tipos que nós criamos para atender às necessidades de regras de negócio. Então, a gente trabalha com alguns tipos, que aí eu estou listando aqui os principais, né? Class, Record, Delegate, Matriz, Interface, tá? Eles são do tipo Reference, que a gente já entendeu ali que tipo referência é o quê? Ele é compartilhado, né? Você faz uma alocação na memória e você pode compartilhar essa alocação ao longo do seu código. O conteúdo, né, desse tipo de referência, ele pode ser compartilhado, por exemplo, entre métodos na sua sequência de código ali que você está escrevendo, tá? E esses tipos personalizados, eles já começam a desenhar qual é a estrutura da nossa aplicação quanto à regra de negócio. Então, por exemplo, no que a gente começou a escrever aqui, eu criei um objeto chamado aluno, né? Que tipo de objeto é esse? Esse objeto aqui, eu vou abrir aqui o aluno, ele se trata de uma classe, né? A classe, ela representa qualquer elemento que eu tenha dentro de um sistema.
Então, qual é o elemento, quais são os elementos que a gente tem dentro de uma escola? Por exemplo, na escola a gente tem turmas, alunos, professores, né? Temos os outros funcionários no geral, né? Então vamos trocar até a palavra professores pela palavra funcionários, né? Aí o funcionário, por exemplo, ele tem um tipo, né? Que tipo de funcionário é esse? Aí a gente pode trocar esse tipo, por exemplo, por cargo, né? Qual é o cargo desse funcionário? O cara pode ser professor, ele pode ser merendeiro e assim por diante. Então a classe, ela faz com que a gente consiga ter a abstração do mundo real, quer dizer, a representação do mundo real. O que seria aquele sistema se ele fosse um corpo vivo, né? Se ele fosse um item, um elemento vivo? Então, a gente transforma isso nas chamadas classes. E essas classes, ela vai ter dois tipos de elementos. Ela vai ter os membros ou as propriedades, também podemos chamar de campos, e vai ter ainda os métodos. Então, olha só, o que são os membros, as propriedades ou os campos? São as características daquele elemento. Quais são, por exemplo, as características de um carro, né? O carro tem roda, tem motor, tem assento, volante. Quais são as características de um aluno? O aluno tem nome, tem sobrenome, tem idade, né? Tem data de nascimento. Então, a classe, ela representa esse objeto, né? Esse elemento do meu sistema, e as propriedades representam as características que esse elemento possui. E os métodos são as ações. Os métodos são as ações, ou seja, o que esse elemento pode executar. O que esse elemento pode executar. Então, a gente pode criar, né, essas ações para quando eu utilizar um determinado elemento, esse elemento me disponibilize ações possíveis. Então, por exemplo, aqui numa escrita um pouco mais bonitinha, né, essa ação aqui, esse método que eu criei dentro do método main, né, aqui dentro da classe program, aliás, eu vou eliminar daqui, ok? Eu só troquei o nome da função, porque eu botei esse. Então aqui, ó, eu já falei aqui, ó, esse exibe nome é uma ação de aluno. Então ele estava meio fora de contexto em ser colocado aqui dentro da classe program. Eu tirei essa ação da classe program e coloquei ele dentro da classe aluno, que é, né, esse exibir nome é uma ação do elemento aluno. Então, dessa forma, eu coloquei cada coisa no seu devido lugar. Então, repara que quando eu chamei aqui o elemento aluno, ele possui uma propriedade, uma característica, que é o nome, ok? E ele possui uma ação, que aqui eu troquei, mas eu me arrependi de ter trocado. Então, eu vou voltar para o definir. Então, eu vou corrigir aqui, ó, vou voltar para o definir. Então, a ação definir nome, o que ela faz? Aí já fica aí uma dica de atalho para a gente navegar entre as classes, tá? Eu quero saber qual é a definição dessa minha ação aqui, definir nome. Eu aperto F12 no teclado ou clico com o botão direito e vou aqui na opção, ó, Go to Implementation. E aí ele vai me mostrar qual é a função definir nome. Vejam que ele navegou direto aqui, ó. Se eu apertar o F12, ele navegou diretamente para aquela função. Ok? Estou vendo aí nos comentários, quem foi que escreveu? Foi o Rafa.
falando de orientação a objeto. Exatamente. Por isso que eu comecei a conversa lá fazendo referência do ML, tá, gente? Como eu falei, isso aqui é conceito que a gente aprende no ML, né? Orientação a objeto, ela é totalmente voltada para aqueles conceitos que a gente aprende no ML. Então, a gente está tendo aqui um pequeno jabá, né? Do que seria o ML em si, ok? Então, a gente falou aqui sobre o primeiro tipo de referência, que é a classe. Então, a classe ela já começa a estruturar a nossa aplicação, onde a gente começa a definir a nossa aplicação. Só que a gente tem muito mais do que isso, né? Tem o record, o delegate, né? os índices. Então, eu vou falar só rapidamente aqui, tá? O record, ele é como se fosse uma instância imediata de uma classe. Por exemplo, eu vou fazer um formulário para cadastrar um aluno. A gente pode fazer uso do record para fazer aquela instância imediata. Quer dizer, aqueles dados que eu vou colocar ali para cadastrar o aluno, eles só vão me servir na hora que eu vou fazer preencher os dados e depois quando eu for fazer a operação de salvar. Então, eu posso fazer um elemento record que é bem menos custoso do que um elemento class. Para fazer uso desse record, em vez de instanciar o elemento aqui como class, eu iria instanciar ele como struct, tá? Qual é a diferença do struct? É que o struct ele vai trabalhar nativamente com o tipo valor. Então, eu consigo passar ele para uma utilização imediata. Ele tem a mesma estrutura da classe, mas trabalhando aí com uma estrutura mais imediata, de utilização imediata, ok? Mas eu vou desfazer aqui, isso aqui vai continuar como class mesmo, tá? Se vocês olharem lá nos templates da Microsoft, vocês vão ver que a própria Microsoft só trabalha com class, eles não usam struct. Aí a gente pensa, né, se a fabricante da linguagem, né, ela só trabalha com class, por que eu vou trabalhar com struct, né? É igual aquela história que o pessoal fala, né? Se o Mark Zuckerberg, ele coloca uma fita, aquela fita preta, esqueci o nome da fita agora, fita isolante, né? Se o Mark Zuckerberg bota a fita isolante lá na frente da webcam dele, por que eu vou deixar minha webcam aberta, né? Então, é mais ou menos o conceito aqui. A gente trabalha com class por questões de praticidade, ok? E o tipo delegate. O tipo delegate, ele vai permitir que a gente crie métodos como se esses métodos fossem nativos da linguagem. E esses métodos eles vão ser disparados através de eventos executados dentro de métodos. Exemplo, você vai fazer uma venda naquelas maquininhas de impressão fiscal, esqueci o nome desses, PDV. Você vai fazer uma venda no PDV. Vocês já perceberam, por exemplo, quando a gente chega no mercado, o carinha pega lá o código de barras, passa no código de barras, já aparece na tela qual é o produto, qual é o valor, já imprime aquilo ali na impressora fiscal, né? Quando você finaliza a compra, internamente, o finalizar compra já pega aqueles dados, já manda para a Receita da Fazenda, para poder emitir a nota, né? Já registrar a operação lá no Ministério da Fazenda, já para poder o governo cobrar os impostos do mercado, né? Então, a operação venda, ela tem uma série de funções agregadas, né, de funções que a gente chama isso dentro do ML, né, de funções de extensão. Quer dizer, a função venda ela se estende a imprimir o cupom, a exibir os dados na tela, a enviar os dados para a Receita da Fazenda. Então, o delegate ele permite criar esse tipo de método. É um método que vai ser utilizado, por outros métodos. Quer dizer, quando eu executo um método principal, aquele método principal ele dispara um evento secundário. E aí esse evento secundário vai ser controlado pelos delegates. Só que merece um vídeo só para ele, tá, gente? Delegate é uma parada que tem uma certa complexidade, tá? Matrizes, trabalhar com array, fazer uso de array, e interface. Interface é uma das nossas queridinhas, né? A interface ela tem a função de definir métodos e propriedades obrigatórias de um elemento. Então, por exemplo, se eu criar uma interface
relógio, eu tenho que definir o que é o mínimo necessário para um relógio funcionar. Quer dizer, quais são as propriedades mínimas necessárias para que um relógio funcione? Ele tem que ter um display, né, que é para onde vai ser exibido a hora. Ele tem que ter um campo que receba hora, minuto, segundo, vamos lá, data, né, dia, mês, ano. Então ele tem aqueles elementos que sem aquilo eu não posso dizer que um relógio é um relógio, né? Então a interface ela vai servir para isso. Quando eu crio uma interface, eu defino dentro dela o que é obrigatório para a implementação daquele elemento. E essa implementação ela vai ser utilizada dentro de uma classe. E aí, novamente, eu volto a falar do conceito SOLID, né, da filosofia, da metodologia SOLID. Aí, o ideal é que uma interface ela seja sempre mais simples possível. Então, a gente não vai pegar ali dentro de uma interface e sair colocando tudo que a gente quer do nosso sistema dentro da interface. A ideia é que você crie uma interface para cada tipo de operação que você quer executar. Por exemplo, você está fazendo um repositório. Repositório você tem ações de escrita, né, que é fazer um insert, fazer um update, fazer um delete, e você tem ações de leitura, que é executar uma query, né? Então, eu quero buscar o aluno pelo ID, eu quero buscar o aluno pelo nome, eu quero buscar o aluno pelo CPF. Então, você tem aquelas funções de escrita e aquelas funções de leitura. O ideal é o quê? Que você faça uma interface com as funções de escrita e uma interface com as funções de leitura. Se você vai fazer dentro da sua aplicação, você precisa instanciar um ponto ali do objeto. E você só precisa ler, quer dizer, eu só quero pesquisar um aluno pelo CPF, não tem por que você carregar as funções de escrita. Quer dizer, eu não vou inserir aluno, eu não vou apagar aluno, eu não vou alterar o aluno. Eu só quero saber que aluno é aquele. Qual é o aluno dono do CPF tal. Então eu posso carregar apenas a interface de leitura e não carregar a interface de escrita. Fala aí, Diego. Um exemplo clássico aí, como se fosse uma instrução para realizar um trabalho, mas ele não diz como você tem que fazer. Ele deixa você livre, como se fosse um contrato, né? Imagina que você a interface está dizendo assim, se fosse nesse exemplo aí, louco aí do bolo. Eu preciso de um método, né, para fazer bolo. Eu vou passar os ingredientes, que seriam os parâmetros, e você vai me devolver, que seria o retorno, o bolo pronto. Como você vai implementar isso, aí já é uma outra situação. Mas eu falei que é preciso, uma classe bolo, tem um método fazer bolo, né, fazer o bolo em si. Eu passo os parâmetros como ingredientes como parâmetro. Você obrigatoriamente vai ter que me devolver o tipo que eu espero e implementar essa ação que eu tô combinando contigo ali. Aí depois o Marcos provavelmente vai mostrar. Quando você vai implementar a sua classe, você utiliza de uma interface, você está assinando uma espécie de contrato falando assim, eu vou implementar o que essa interface está dizendo que tem que ser implementado com o tipo que ela fala que vai receber de parâmetro, nome e tipo de retorno. Mas aí no meio, na hora de implementar mesmo, se você vai usar a biblioteca A, B, se você vai fazer na unha com o próprio recurso do .NET, é indiferente. Mas você vai ter que implementar um método que tenha o mesmo cabeçalho e que tenha o retorno, que dê o retorno que o contrato falou que deveria ter, né? Que a interface falou que deveria ter. Isso aí. Tranquilo, gente? Alguém tem alguma pergunta? Não? Bom, seguindo então, aí na sequência aqui ele está falando sobre valores literais, tá? Onde ele apresenta aqui o tipo float, para a gente trabalhar com números flutuantes, né? Depois ele fala sobre os tipos genéricos, isso aqui é interessantíssimo, tá? O que é o tipo genérico? É o tipo onde você não vai dizer imediatamente o que você quer exatamente. Então eu dei o exemplo do repositório, né? Eu estou falando lá, funções de escrita, funções de leitura, né? Fazer query, fazer update. Só que se a gente for parar para pensar, objeto aluno tem função de escrita e tem função de leitura. Objeto funcionário tem função de escrita e de leitura. Objeto produto
todos os objetos têm essas mesmas funções. Então aí eu entro com o conceito do genérico. O genérico ele me permite fazer o quê? Eu crio o escopo do método, eu vou executar a ação que eu preciso naquele método, só que eu não passo um tipo de dados específico. Quer dizer, eu não vou dizer que aquele método só serve para aluno, eu não vou dizer que aquele método só serve para produto, eu vou dizer que aquele método ele vai receber um determinado tipo e eu vou fazer com esse tipo o que for necessário. Então, a gente costuma chamar, né, o tipo genérico de T, a letra T, né, que seria uma abreviação para type. Então, ao utilizar um tipo genérico, eu estou abrindo a minha programação para deixar meu código mais dinâmico e fazer com que esse meu código possa ser reusado com mais facilidade. Um exemplo típico que nós temos aqui são as listas, né, as famosas coleções. Quando eu vou criar uma lista, então, por exemplo, aqui, ó, eu vou criar alunos. Peraí, deixa eu só manter um padrão aqui. Eu vou tirar esse file create aqui, que ele está fora de contexto. Aí eu vou criar aqui, ó. Exato. Então, olha só, gente, eu deixei de propósito aqui, ó, quando eu botei o list de aluno, vocês vão perceber que ficou essa linha vermelha aqui indicando que ele não reconheceu, né? Quando a gente passa o mouse em cima, já aparece uma lâmpadazinha dizendo aqui, ó, verificar as correções potenciais. Ele está dando, no caso para a gente, que a gente pode usar tanto Alt Enter ou Ctrl ponto, para poder ver quais são essas soluções. Quer dizer, eu posso tanto abrir aqui a listinha, tá? Quanto eu posso vir aqui em cima e botar o cursor, né, aqui em cima e dar um Ctrl ponto. Aí ele vai me dar as sugestões, ó. Eu achei algo que contém esse elemento list que você tá pedindo aqui. Então ele está me sugerindo aqui, ó, você adiciona a referência de system.collections.generic ou você faz uma referência literal a system.collection.generic. Ou ainda você pode criar um elemento list, se não for essa solução aqui que você quer. Então eu vou fazer o uso aqui do using. Então, selecionei aqui, ó, using system.collections. Percebam que aqui em cima ele adicionou a referência do system.collection e agora sim ele conseguiu entender a minha lista de aluno, tá? Só que aqui a lista é aluno porque eu especifiquei o tipo aluno. Não quer dizer que list só serve para aluno. Se eu colocar aqui, por exemplo, um list de string, ele vai aceitar. Ó, você está aqui, ó, list de string. Ele aceita. Por que ele aceita? Porque esse list aqui, se vocês passarem o mouse em cima do list, vai aparecer o que ele significa. Ó. Ele é um list, ele recebe um genérico. Quer dizer, genérico, qualquer coisa. Você não vai especificar na hora que você está criando aquela classe, o tipo de dado que você está trabalhando. Você está definindo ali. Eu preciso de um tipo de dado, mas quem vai definir esse tipo de dado é o programador que está implementando essa informação. Então, eu poderia colocar qualquer coisa aqui, claro, um tipo de dado válido, né, que seria aceito, tá vendo? Mas no nosso caso aqui, o que a gente quer realmente é um... Sim, funciona. Moisés perguntou aqui, né? Funciona nas classes também? Funciona. Então, eu posso criar uma classe genérica e colocar nessa classe genérica a utilização. Para não gastar muito tempo, eu vou mostrar para vocês um exemplo de repositório trabalhando com genérico, tá? Porque se a gente for fazer isso aqui agora, não sei se vocês já olharam no relógio, mas já são quase 10 horas da noite, né? Então eu vou pegar um projeto pronto aqui e vou mostrar para vocês. Vocês vão entender melhor ali a utilização prática. Mas basicamente é isso. O list ali, você viu que ele pode fazer lista de qualquer tipo, porque ele definiu o sendo T. E o pattern de repository é algo bem avançado para essa aula que a gente está aqui, mas é uma aplicação, como a gente sempre fala, que o foco é mostrar o código da vida real. Então na vida real a gente usa um modo genérico da forma que o Marcos vai mostrar ali, entendeu? Por mais que ainda seja avançado pra caramba. Vocês vão ver aqui, ó, que
eu até abri no bloco de notas, tá? No Notepad++, para a gente entender bem aqui que eu fugi muito agora do conceito. Mas vejam esse código aqui, ó. Eu estou criando uma interface, tá vendo? Estou criando uma interface, chamei ela de iRepository. Isso aqui é uma convenção, tá, gente, que a gente tem no C#. Sempre que a gente criar a interface, a gente coloca um i na frente para saber que se trata da interface. E a classe que vai implementar essa interface depois, ela tem o mesmo nome, só que sem o i. Então, quer dizer, iRepository é a interface, repository é a classe. Então, reparem que o repository, ele recebe um genérico. Aqui foi colocado tEntity, mas eu posso tranquilamente substituir esse tEntity por T para ficar mais simples. Aí o T aqui a gente entende que é type, tá? Então, eu estou dizendo aqui, ó, eu vou criar um repositório genérico que vai receber T, ou seja, qualquer tipo, e vai implementar iDisposable. Esse implementar aqui vai ter que ficar para outro momento, tá? Vai implementar iDisposable. E eu ainda estou colocando um critério que esse tipo T, ele precisa ser do tipo Entity. Quem é Entity? Entity é uma outra classe que eu tenho na minha, dentro da minha aplicação. Mas eu poderia ser um pouco mais genérico e colocar assim, ó, que o T tem que ser uma classe. Ou então eu posso colocar que o T tem que ser uma interface. Deu chabu aqui, tá? Eu posso fazer esse tipo de implementação, mas o mais comum é a gente dizer que é tipo classe. Então isso aqui é uma garantia que eu estou colocando que a implementação desse objeto aqui tenha que ser uma classe, ok? E aí vejam que eu estou criando os métodos, ó, get, getAll, insert, update, delete, tá vendo? Só que eu não estou dizendo aqui que é um get de aluno, que é um get de professor, que é um get de produto. Eu estou dizendo que é um tipo, e esse tipo vai ser passado na hora que eu estiver programando. E aí, dando sequência aqui, eu vou mostrar agora a implementação desse cara. A implementação desse cara. Vejam que, de novo, eu vou trocar, para facilitar a nossa vida aqui, eu vou trocar tEntity por T, para ficar mais fácil da gente entender. Então, eu estou dizendo aqui, ó, eu estou criando uma classe do tipo repository, que vai implementar iRepository, vai implementar a interface iRepository, e eu estou dizendo aqui que esse T tem que ser uma classe. Então, aí reparem que agora, quando eu chamo aqui o T, eu posso passar qualquer coisa, tá? E nas ações, ó, reparem que só chamo o T. Eu só estou passando esse tipo aqui. E onde isso vai ser aplicado? Então, agora eu vou mostrar a execução disso aqui. Então, vejam aqui, ó, que eu estou criando a classe aluno repository, que ela está implementando o repositório e eu estou passando o tipo aluno. Estou passando o tipo aluno. E eu estou dizendo ainda que ele vai implementar a interface aluno repository. Mas vejam que só nesse momento aqui é que eu estou passando o tipo que eu vou trabalhar. Quer dizer, esse repositório aluno repository, ele vai tratar aluno. E aí, se eu tiver um funcionário repository, produto repository, para cada um deles, eu vou passar o tipo aqui. Tipo aluno, tipo funcionário. No chat ali também, você vê que o Marcos implementou todas as ações que são genéricas na classe repository, né? E aí, o que é específico da classe aluno tem um contrato só para poder criar métodos que vão além disso. Por exemplo, uma busca por matrícula, né, ou qualquer outro documento que não é muito genérico, é específico daquela classe aluno. Então, além de ter um genérico, que é selecionar por ID, deletar, essa coisa toda, getAll, getById e tal, ele vai especificar no contrato, naquele iAluno, né, aquela interface de aluno, quais métodos precisam, além desse arroz com feijão aqui, quais que o cara vai ser obrigado a implementar. Que nem esse exemplo que eu dei. Busca por matrícula, por nome, etc. E aí ele faz... ele herda o repositório base, beleza, já tem um CRUD pronto. E ele faz referência vou abrir aqui, vamos abrir aqui a interface de aluno para o pessoal poder ver, tá?
Lembra que a gente falou que era um contrato lá do exemplo do bolo? Ali ele quer saber quem são os alunos reprovados. Então não está implementado. Quando a gente fala implementar, você não está vendo como é que faz para poder devolver a lista ali, né? Aquele enumerable ali, que é um genérico, né? Uma lista genérica. Você não está vendo como que faz isso, mas você está vendo uma interface falando o seguinte: eu quero que seja feito um método chamado alunos reprovados e ele tem que ser do tipo, o retorno lá, teste enumerable aluno. É isso que ele espera de retorno. E aí repara que nesse caso aqui, como essa função é uma função específica de aluno, quer dizer, você não tem professores reprovados, você não tem funcionários reprovados, né? Quem é reprovado é aluno. Então, nesse caso aqui, não coube usar genérico, quer dizer, é uma função que só serve para aluno. Então, essa função foi implementada dentro da interface de aluno e não na interface genérica. A interface genérica não contém esse método, a interface de aluno contém, já que se trata de uma função que só serve para aluno, ok? E aí, lá na implementação, vejam que os métodos básicos, eles não estão definidos aqui, porque eles já foram definidos no repositório base. Dentro do repositório base está toda a minha escrita aqui de código. E aqui no aluno repository, eu só tive que implementar quem? Eu só tive que implementar o método que era exclusivo do repositório de aluno, ok? acho que essa é uma deixa, hein? Não, beleza. Então, voltando aqui na material da Microsoft, tá? A gente falou um pouquinho, bem superficialmente de genérico, tá, gente? Depois aí cabe até mais à frente, tá? A gente vai aplicar, a gente vai desenvolver um repositório genérico certinho, tá? Então, a gente vai botar isso em prática mais à frente, tá? Aí ele está falando aqui sobre os tipos implícitos, tipos anônimos e os tipos que são anuláveis, tá? São aqueles tipos, os tipos implícitos são aqueles que é o seguinte: você não quer definir o tipo, você quer que o C# procure o tipo para você. Então você vai fazer uso do var. Não é o var do futebol não, tá, gente? É o var de variável. Então eu vou fazer assim, ó, var idade igual a 18. Olha só, o que eu estou dizendo aqui pro C#? Ele fala assim, ó, o C#, eu quero criar uma variável chamada idade. Só que o tipo de dados você se vira, tá? Você diz para mim aí qual é. Então o C# ele vai analisar a informação que você atribuiu nessa variável, vai automaticamente definir o tipo de dados dessa variável. Gente, depois que a gente aprende o var, a gente não quer outra vida, ó. Var aluno2 igual a new aluno. Pronto. O C# se vira. Ok? Está perguntando se seria um genérico. Não, na verdade o var é um recurso nativo do C# chamado tipo implícito, tá? Você não define o tipo previamente. Você deixa a definição do tipo para o valor que você está atribuindo. Então eu poderia, por exemplo, passar isso aqui, ó, variedade. Tem situações perguntaram no chat, tem situações que você tem que tipar, entendeu? Porque você coloca em uma situação que às vezes ele vai fazer algo que você não quer que ele faça. Né? Mas na grande maioria dos casos, ele vai observar o retorno do método. O método que calcula a média retorna um double, numeric, um float, ou qualquer um desses. Se ele retorna isso, obviamente a variável é desse tipo. Né? Inclusive aqui, ó, eu coloquei 18. Ele entendeu que se tratava de um int 32. Aqui, ó. Tá vendo? Ele entendeu que se trata de um int 32. Se eu botar 18.0, aí ele já vai entender que eu estou trabalhando com double. Ok? Então, como eu falei, foi bem o que o Rafa escreveu aí no chat. Fica tudo por conta do C#. Se vira aí, C#. Eu quero te passar a informação. O tipo de dados é contigo. Foi para isso que a Microsoft contratou um monte de cabeçudo para desenvolver você. Muita linguagem de script tem essa característica aí, tipo JavaScript, PHP, um monte delas. O cara trabalha com dado não tipado nesse sentido, de criar uma variável sempre com esse padrão ali e quem for compilar que se vire. Só que aqui a ideia é um pouco diferente, né?
compilador trabalha um pouco diferente, mas é mais ou menos nessa ideia que o Marcos mostrou ali. Pelo tipo que você coloca, seja literal, assim, colocando 18.0, ou, num outro exemplo, que você chama um método de uma classe que devolve a média do aluno, mas o retorno desse método é do tipo numérico, sei lá, né, inteiro, qualquer que seja. E aí ele já sabe, se o método devolve isso, então a variável é desse tipo. Exato. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui no meu objeto aluno, se eu tivesse aqui uma propriedade, então tem aqui, ó, propriedade exatamente, isso aí foi um ponto muito importante. Quem foi que fez essa pergunta? Gente, o que é o fortemente tipado? É esse conceito que o C# trata de você trabalhar com tipos personalizados, e esse tipo de personalizado se transforma num tipo para a sua aplicação. A aplicação assume que aquilo ali que você criou é um tipo de dado, propriamente dito. Então, quando eu digo que essa variável alunos é uma lista de aluno, eu estou garantindo que essa variável não vai receber nenhuma outra informação. Então, se, por exemplo, eu chegar aqui, ó, botar assim, ó, alunos é igual a 18, vai dar erro. Por quê? Porque alunos não pode receber 18. Alunos tem que receber o quê? Uma lista de alunos. Então, eu posso fazer assim, ó, alunos.add, eu estou adicionando um novo aluno. Gente, ó, eu acabei de revelar a idade do Diego aí, tá? Tranquilo, gente? Entendemos, então, o conceito do fortemente tipado? Dever de casa aí para vocês, tá? Vocês estudarem aí as conversões de tipo, tá? Converter o tipo inteiro para... Converter, por exemplo, um tipo inteiro para double, um tipo inteiro para string, um tipo... então, vou deixar aí como dever de casa aí para vocês estudarem o convert, ok? Isso aí. Isso. Só lembrar de qual é o tipo aqui que o convert deriva. System.convert. Então, ó, fica aí como dever de casa para vocês, ó, estudarem esse cara aqui, ó, System.convert. Ok? Vocês podem pesquisar na documentação aí da Microsoft, ó, System.convert. Aí vocês vão ter aí os diversos tipos de convert, ok? Então, pode até procurar no Google direto, fica mais fácil, botar assim, ó, System.convert, C#. Aí vocês vão ter aqui, ó, classe convert, aquelas coisas clássicas que você acha, você procura dentro do site, você não acha, você procura no Google, você acha dentro do site que você estava procurando, né? Então tá aqui. Então tá aqui, tá, gente? System.convert. E eu também vou deixar aí mais um assunto aí para vocês darem uma lida, que é esse cara aqui, ó, boxing e unboxing, que é um conceito que você tem para criar objetos que você vai trabalhar com tipos de dados variantes. Então, hora você está recebendo aluno, hora você está recebendo funcionário, hora você está recebendo produto. Então, a gente tem esse conceito de boxing e unboxing, que a gente pode fazer uma conversão entre o tipo personalizado e object. Então, você armazena como object, e aí dentro daquele object vai estar contido o tipo personalizado que você criou. E aí, na hora de você resgatar essa informação, você converte de object para o tipo especializado que você quer. Então, eu vou deixar aí o assunto, esse link para vocês darem uma lida, tá? Esse boxing e unboxing é muito importante também aí para a gente tratar. Então, veja que está aqui tudo dentro de tipo. Ó, conversões de cache, conversões de tipo, boxing e unboxing, conversão de matrizes, tá vendo? Então, todo esse tópico aqui dentro de tipos, né, está falando sobre as conversões. Tranquilo? Então, fica aí um deverzinho de casa para a gente estudar. E acho que com isso a gente encerra hoje, né? Minha câmera desligou aqui, eu vou ligar minha câmera só para vocês verem a cara de quem está falando, para vocês poderem botar a culpa depois, né?
conforme eu compartilhei a câmera aqui, compartilhei a tela, eu acabei desativando a câmera e não percebi. Valeu, galera.